paz, queridos. Hoje é o dia 73 do nosso Devocional do Discípulo e hoje a nossa meditação vai se encontrar na segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 8, verso 9, que vai estar dizendo assim: Pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Aqui Paulo, no capítulo 8, ele vai estar fazendo um apelo à igreja de Corinto para levantar oferta, para eles estarem coletando ali entre a igreja uma oferta para os cristãos pobres da Judéia. A igreja de Corinto era uma igreja que realmente tinha mais recursos, porque ela ficava numa cidade que tinha um grande movimento comercial. Muitas nações, muitos povos passavam por ali, então tinha um comércio muito avantajado. Muitos membros da igreja de Corinto eram empreendedores, então a igreja tinha condições financeiras e foi uma das igrejas que auxiliaram bastante no ministério de Paulo, a ele estar fazendo suas viagens missionárias, estar mantendo ele e mantendo outras igrejas. Aqui Paulo pede diretamente para que os corintos possam estar coletando verbas para estar ajudando aos irmãos pobres da Judéia. Mas é muito interessante nós analisarmos o quesito que nós sempre falamos, sobre nós analisarmos o contexto e não somente um versículo isolado. Porque se nós pegarmos esse versículo puramente, o 9 do qual nós lemos, nós podemos ter a sensação de que realmente estar em Cristo vai nos fazer ser ricos, se nós analisarmos este versículo de forma isolada. Vamos estar lendo a partir do 7 para a gente ter um pouco mais de contexto. Portanto, assim como em tudo tendes abundância, ou seja, ele está falando que eles têm coisas que sobressaem sobre eles. Eles não são só prósperos, eles não têm ausência de necessidades, mas eles têm abundância de bens. E aqui nós vamos ver quais são esses bens, se realmente são bens materiais, financeiros. E aí ele vai: tendes abundância em fé, em palavra, em conhecimento, em todo o zelo e no vosso amor para conosco, assim também sobressaí nessa graça. Não digo isso com quem manda, mas para provar pelo zelo dos outros a sinceridade do vosso amor. E aí ele chega no 9. Pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. A abundância que Paulo fala, ainda ele sabendo que a igreja de Corinto realmente tinha condições financeiras, mas ele fala que a abundância deles era em 5 características. Em primeiro lugar, eles eram abundantes na fé. Em segundo lugar, eles eram abundantes na palavra. Em terceiro lugar, muito mais do que conhecer a palavra, eles tinham conhecimento, ou seja, eles tinham grande sabedoria sobre a palavra. Em terceiro, eles eram zelosos por aquilo que a palavra dava como direcionamento. E, em último lugar, pelo amor deles, pela comunidade dos santos. E aí, Paulo, assim também sobressaí nesta graça. E aí ele vai falar de graça 2 vezes, porque por essas 5 características que ele sabia que a igreja de Corinto abundava, ele queria que por essas características eles sobressaíssem mais ainda na graça, em agir por graça para o corpo de Cristo. E aí no 9 ele vai falar: pois já conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles conheciam a graça de Jesus Cristo, o exemplo que Jesus tinha ensinado, e por isso agora eles deviam agir também por essa graça. E aí Paulo vai fazer então esse paralelo, porque Jesus, sendo rico, o dono de todas as coisas, o criador de todas as coisas, por amor de vós se fez pobre. Ele se esvaziou da sua grandeza, do seu trono, do seu reinado, do seu poder, e se fez servo. Ele se fez criatura para resgate de nós, ainda nós sendo ainda perdidos e inimigos de Deus.
E ele continua: para que pela sua pobreza, ou seja, pelo seu esvaziar, pelo seu exemplo vivo, vos tornasseis ricos. A riqueza que Paulo fala aqui é da graça que superabunda em nós. É muito interessante porque a palavra vai usar esse termo de abundância e até nós chegarmos no Novo Testamento, e aí nós vamos ter um termo além, a superabundância, que são as coisas espirituais. A graça de Deus, ela deve superabundar, porque é pela graça de Deus que nós somos salvos. Pela graça de Deus nós somos perdoados, pela graça de Deus nossos pecados são apagados. Então, essa graça de Jesus, da qual Ele nos ensinou pelo seu próprio exemplo de se esvaziar e vir em forma de servo, é a mesma da qual deve superabundar em nós, primeiro porque nós fomos perdoados e agora por gratidão a essa graça que recebemos, agirmos também por graça. Assim como nosso mestre, agirmos como os servos uns dos outros. Essa é a riqueza da nossa salvação, a riqueza do operar, a riqueza do se doar uns pelos outros. É essa a graça, é essa a riqueza que Paulo está falando aqui. E ele está clamando à igreja de Corinto que em todas as suas obras eles sejam fiéis, mais uma vez, em ajudar aqueles que passam necessidade no corpo de Cristo. Essa é a graça, essa é a nossa verdadeira riqueza, sermos servos uns dos outros e sermos canal de Deus para abençoar outras pessoas. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor provê, Senhor, em nossas vidas, o Senhor nos direciona e o Senhor cuida de nós. Que verdadeiramente possamos estar seguindo os Teus passos, Pai, e que possamos estar servindo uns aos outros, assim como o Senhor nos deu o Teu exemplo e o Senhor também se esvaziou de si para estar servindo a todos nós. O Senhor nos deu do Teu resgate, da Tua salvação, da Tua misericórdia, da Tua graça. Que essa graça verdadeiramente superabunde em nós e que nós possamos, Senhor, verdadeiramente estarmos sendo servos uns dos outros. Opera em nós, seja conosco. É isso que eu peço em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Tenham um dia abençoado. Sejamos servos verdadeiramente de Deus em primeiro lugar e uns dos outros, porque nós somos o corpo de Cristo. Amém? Tenham um dia abençoado e lembre-se, sejam em todos os lugares que vocês forem discípulos de Cristo. Deus abençoe vocês.